Olá, esse é o nosso Momento com Jesus. Estamos estudando sobre o perispírito, que é o nosso terceiro corpo, o corpo verdadeiro. E nós paramos aqui na segunda parte sobre o modelo organizador biológico. Vamos dar sequência e terminar esse assunto. Funções do perispírito. Qual que é a função do perispírito? Instrumental, individualizadora, organizadora, sustentadora, sede dos centros de força ou chakras. Então, os nossos 7 chakras principais estão inseridos no perispírito e não no corpo físico. Aliás, tudo está no perispírito. O perispírito é que comanda o corpo físico. Veículo das manifestações do ser. O perispírito é o transmissor e receptor das sensações do ser. O espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. O perispírito é apenas um agente de transmissão. Quem comanda é o espírito. Mas para que o espírito possa atingir o corpo, ele precisa do perispírito. E o espírito sou eu. O espírito é você. Nós estamos nesse aglomerado de corpos. Para que eu possa estar falando aqui contigo, eu estou usando exatamente o perispírito e o corpo físico. Mas quem tem a vontade de falar sou eu, a alma, o espírito. Aqui um exemplo que eu gosto muito. O espírito transmite, sua vontade ao médium. Então o perispírito do médium se expande. Aqui o perispírito do médium, essa moça aqui. O perispírito se expandiu porque ele é bioplasmático. E aqui um desencarnado também com seu perispírito expandido, há uma conexão, a gente chama de simbiose. Então a comunicação do desencarnado para o encarnado é de perispírito para perispírito. E cria-se essa simbiose. O perispírito do espírito comunicante também se expande. Formam a atmosfera fluídico-perispiritual comum. Claro, fluídico, perispiritual. É assim que se processa a nossa conexão do encarnado com o desencarnado, ou vice-versa. Irradiação do pensamento, outra coisa fundamental. Nosso pensamento é um CEP, não erra o endereço. Você pensou, você vai atingir. O pensamento nasce na mente, percorre todo o organismo, cada célula, antes de se irradiar. Não há um segundo do nosso pensamento que não fique gravado no nosso perispírito. Olha que coisa fantástica. O pensamento é o atributo da alma. Quem pensa é a alma, não é o cérebro. O cérebro é uma matéria, comandada pelo perispírito e que, por sua vez, comandado pelo espírito. Assunto por demais importante. Propriedade do perispírito. Plasticidade, expansibilidade, irradiação, como nós vimos ali atrás, penetrabilidade, penetra em qualquer lugar, absorvente, densidade, ponderabilidade, luminosidade, visibilidade e tangibilidade. Falando aqui de luminosidade, nós lembramos daquela passagem de Jesus lá no Monte Tabor, quando ele se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João. Ao encontrar Moisés e Elias, Jesus transfigura, isto é, ele deixa seu perispírito irradiar a sua luminosidade. E os apóstolos ficaram extasiados com tanta beleza. Espíritos infelizes, que obstinados na ideia de fazer justiça com as próprias mãos, ou viciosamente apegados pelo processo de auto-hipnose, por impulsos inferiores, monoideia ou monodeístas, infinitamente repetidos, acabaram produzindo enormes transformações na morfologia do corpo espiritual. Foi o que nós falamos lá atrás. Espíritos viciosos. Vai perdendo a sua capacidade divina até chegar a um ovoide. Isso é muito sério. O que é o ovoide? Perder o quinto corpo, que é o corpo mnemônico. Jesus fala lá em Mateus, repetindo, cuidado com a segunda morte.
Por isso que nós precisamos amar, amar, amar e amar. E conhecer que as duas asas, entre aspas, o amor e a sabedoria, que envolve o espírito às dimensões siderais, aos planos superiores. Penetrabilidade. A natureza etérea do perispírito permite ao espírito, se presentes as necessárias condições mentais, atravessar qualquer barreira física. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. É por isso que não há clausura que possa se opor à entrada dos espíritos. Por quê? Porque o perispírito ele tem essa capacidade de penetrabilidade. Entra em qualquer lugar. Claro que depende do grau de evolução do espírito. Aqui nós terminamos o nosso trabalho falando sobre o perispírito, que é o nosso corpo verdadeiro, e chamando a nossa atenção para o perigo de duas coisas muito sérias, que é o suicídio. Jamais devemos pensar, nem pensar em suicídio. Repetindo, a vida não acaba. Quando a pessoa, por infelicidade, destrói o corpo físico, ele não destrói os outros corpos. Ele vai continuar com aquele problema que ele achava que era um problema, porque não tem problema na vida. É só confiar em Deus, tudo passa. Mas ele vai continuar com aquele problema e aquele outro agora maior, que foi de tirar a vida do corpo, que só pertence a Deus. E o segundo é o aborto. Jamais deve cometer um aborto, porque você não está tirando só o corpo físico. Você está mexendo numa lei sagrada e divina que foi programada para que o corpo físico pudesse vir à Terra através de todos os outros corpos. Abraço a todos, que a paz de nosso Mestre Senhor Jesus, o Cristo Divino, seja a nossa paz. Obrigado a todos pelo carinho. Abraços, fiquem na paz. Namastê. Até uma próxima.